Amém. Graça e paz, boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Obrigado, pastor Rodrigo, mais uma vez pelo convite. Ano passado era para estar com os irmãos, mas aí eu tive um problema matemático sério, tive cálculo renal e eu não pude viajar porque não deu para arriscar. Mas graças a Deus eu pude vir esse ano. A minha esposa estava ao meu lado, mas ficou lá fora agora. E também o Lucas, que é lá da Igreja Batista em Carianos, nosso ministro de música. Então eu sou pastor lá em Carianos, um bairro ao sul da ilha de Florianópolis. Se você um dia já foi no aeroporto, você passou perto de casa e perto da igreja. Então nós somos lá de Florianópolis, lá da capital, no meio dos manezinhos. E é muito bom estar com vocês aqui numa expectativa de frio. A gente sempre sabe que o clima aqui é um pouco mais... E está igual lá, então... Estamos 0-0 dessa vez. Mas é muito legal estar com vocês, é muito legal rever alguns irmãos que a gente já conhecia, outros novos, Rodrigo? Sempre é bacana ter a casa cheia, Dá uma animada, esse tal de santo problema aí é uma bênção mesmo. Legal ver o pastor Eric aqui, nosso executivo da Ordem dos Pastores. Que bom, Ebenezer, é isso aí. Mas, gente, estou aqui para compartilhar a palavra com vocês e... sempre é um desafio, porque o que será que a gente pode pegar da porção da palavra de Deus? Mas o meu desejo é que isso possa complementar aquilo que a gente já usou nas canções. Olha quanta coisa especial Deus permitiu a gente relembrar, a gente expressar, dizer que nós o amamos por causa da sua bondade, manifesta em sua graça de nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, de nos libertar para vivermos a liberdade em Cristo. Os anjos adoram o Senhor, a criação adora o Senhor. E nós, quando nós nos reunimos nesses momentos, por mais simples que seja, independentemente do número que seja, Jesus vai dizer, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, seja para o que for, mas essencialmente para adorar, para me buscar, eu estou com vocês e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então a igreja precisa sempre lembrar que nós, como agência do reino de Deus, estamos aqui para sermos um referencial de sal e luz para essa cidade. Então, há 7 anos, Deus tem usado essa igreja e quer continuar usando essa igreja aqui em Canoinhas para ser sal e luz nessa cidade. Confiar no poder dele para aquilo que ele pode fazer. Talvez vocês digam, mas nós ainda estamos pequenos diante de tantos desafios. Vamos lembrar daquele menininho, quando de repente, diante do desafio de alimentar milhares de pessoas, tinha 5 pães e 2 peixes e Jesus diz... manda aqui que eu vou fazer esse negócio acontecer. Então, quem vai fazer as coisas acontecerem não são vocês, mas é o Espírito Santo de Deus através da vida de vocês, se vocês tão somente decidirem e desejarem e permitirem que o Espírito Santo os use como a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos orar, eu vou pensar junto com os irmãos hoje nos primeiros versos do cabeçalho da carta de Judas. Judas, irmão de Jesus Cristo, irmão de Tiago, que também escreve uma carta, e eu quero usá-la porque tem algumas questões que ele coloca aqui, primeiro pelo anseio do que ele quer escrever à igreja e do que ele necessariamente precisou trabalhar, mas relembrar algumas máximas na minha vida, na sua vida, que são essenciais para nós como cristãos. Então, se você quiser abrir... lá na carta de Judas, antes, vai até Apocalipse, volta uma página, você está em Judas, ok? Mas antes eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Deus, pela oportunidade de mais uma vez celebrarmos aquilo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja. A igreja que é tua, onde tu és o Senhor, onde Cristo é o cabeça, onde o desejo de ter a tua palavra como fundamento, onde o desejo de manifestar a tua graça, a tua glória, o teu poder, são reais e verdadeiros. E é isso que desejamos, e é nisso que nos esforçamos para que o nosso viver possa realmente alegrar o teu coração, para que a vida daqueles que aqui congregam possam ser instrumento nas tuas mãos
para manifestar a tua glória, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Isso que nós cantamos, Deus, que é uma realidade tão especial na minha vida e na vida dos meus irmãos. Fala agora através da tua palavra, que esses versos, Deus, realmente nos levem a pensar coisas profundas e verdadeiras desse teu grande amor por cada um de nós, para que isso nos constranja a vivermos ainda mais, Senhor, sintonizados, ainda mais próximos de Ti, desejosos de que o Senhor use a nossa vida para manifestar a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A quem ele escreve? Aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. E é nessa ênfase que eu quero meditar com vocês nesses versos. Aqueles que são chamados, amados, guardados, e eu quero inserir também nesse processo enviados por Deus Pai, por Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Mas antes, a gente olhar para a pessoa de Judas, e uma coisa que me chama a atenção é que Judas poderia, por exemplo, quando nós conhecemos pessoas famosas, a gente gosta de poder dizer, eu sou amigo de ciclano, fulano, de tal pessoa, seja no meio empresarial, político, enfim. Conhecer alguém importante dá uma sensação de que nós somos importantes também. É mais ou menos assim, Assim que funciona a sociedade. Mas Paulo, ele quando escreve suas cartas, e a gente vai ver isso também em Tiago, e a gente está vendo isso agora em Judas, ele vai dizer assim que nós, filhos de Deus, temos que ter em Cristo Jesus a referência de como devemos viver em relação a uns com os outros. Ele vai dizer lá em Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ser alguém importante no reino de Deus é reconhecer a missão de Deus no mundo e participar dessa missão. É entender que Ele nos enxergou, que Ele nos salvou, que Ele nos resgatou para algo que Ele está fazendo e que Ele nos convida a participarmos. A igreja não é a igreja que faz acontecer. A igreja, ela não assume o lugar de Cristo. A igreja não é para ser mais importante que o nosso relacionamento com Deus. A igreja é serva de Cristo. A igreja é serva de um mundo caído que precisa conhecer o poder do Evangelho. A igreja é testemunha viva de um Cristo vivo que ressuscitou e que vive nos salvos pelo poder do Espírito Santo. É a essa igreja que o convite da palavra vem dizendo, vocês devem ter a atitude como a de Cristo, que sendo Deus, não usa disso como prerrogativa quando se coloca ao lado de vocês como ser humano. Então, quando Judas diz servo de Jesus, a palavra aqui seria escravo de Jesus. Tiago também diz, Tiago, escravo de Jesus, servo de Jesus, porque é o que nós somos em Cristo. Ele podia dizer, eu, Judas, irmão daquele que era a segunda pessoa da Trindade e que veio habitar entre nós. Privilégio que ninguém mais teve, a não ser ele, e o Tiago, os outros irmãos e irmãs de Jesus. Mas não. Quando eles entendem a missão de Deus no mundo, através de Jesus, através daquilo que é revelado no Evangelho, eles se veem como servos, como escravos. Porque o que é que um servo escravo tem de direito? Senão o privilégio de poder servir ao seu Senhor. Então, essa é uma questão importante de a gente entender que nós, como família de Deus,
como igreja de Cristo, não somos protagonistas. O protagonismo deve ser do Espírito, da palavra de Deus. A igreja de Cristo é um testemunho vivo daquilo que aconteceu e daquilo que é real. As pessoas precisam conhecer o evangelho daqueles que servem a Cristo. A preocupação de Judas, no versículo 3, vai dizer assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Fé que já desde o primeiro século vem sendo combatida, seja por ataques externos, seja por ataques internos na igreja de Cristo. Então ele vai dizer: olha, vocês, chamados, amados e guardados por Deus Pai e Jesus, fiquem ligados, fiquem atentos, conheçam mais e mais dele. Como Pedro mesmo tinha a mesma linha de raciocínio: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Jesus vai dizer: aprendam de mim que sou manso e humilde. Então, Judas aqui, inspirado pelo Espírito Santo, usa algumas assertivas. Primeiro, ele se apresenta então de forma muito humilde e não é uma falsa modéstia. Realmente eles se entendiam como privilegiados de poderem servir ao Senhor. Não pessoas, né, que querem status. Isso acontece na história da igreja por causa do pecado no nosso coração e da dureza do nosso coração. Mas no corpo de Cristo nós somos servos uns dos outros. Jesus vai dizer que no corpo, né, na igreja, aquele que quiser ser o maior deve ser o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Você é chamado para servir, não para ser servido. Então o reino de Deus bagunça com a gente. O reino de Deus vai dizer assim: olha, não olhe para o mundo e tentem reproduzir isso na estrutura de vocês, que não vai dar certo. Na verdade, aos olhos de vocês vai ter muita coisa que vai dar certo. Mas aos olhos de Deus não está dando nada certo. Porque certo mesmo é quando o Espírito age. Certo mesmo é quando as coisas vêm do alto e não são produzidas pela nossa capacidade, mas na nossa limitação, na dependência dele, Deus vai realizando a sua obra. Isso é extraordinário. Então ele vai usar umas assertivas, primeiro apontando para a aliança de Deus como Pai, grande privilégio que temos. Ele diz: chamados e amados. Quando um dia você entendeu o Evangelho, Jesus Cristo morreu para pagar a sua dívida. Jesus Cristo veio para que você pudesse ser reconciliado com Deus, nascendo de novo e tornando-se uma nova criação em Cristo Jesus para a glória dele. E isso, de repente, fez diferença na sua vida. Esse foi o agir de Deus na sua vida pelo poder do Espírito Santo. Ele o chamou de alguma forma, o despertou de alguma forma e manifestou o seu amor, porque que amor extraordinário é esse? De colocar o seu Filho Santo, né, para assumir a nossa pecaminosidade. Então, ele, quando nos chama, ele faz pelo menos 3 coisas. Ele nos convoca, ele nos convida e ele nos coloca diante de uma possibilidade da chamada que nos livra do juízo de Deus. Então, os chamados aqui são aqueles, por exemplo, convocados a participar daquilo que ele está fazendo com o seu povo. A história do povo de Deus que começa lá no Antigo Testamento, lá com Abraão. Deus dizendo para Abraão: Abraão, é o seguinte, eu vou fazer de você uma grande família e você será bênção para todas as demais famílias da terra. Nós somos o resultado disso. Escrevendo aos Gálatas, Paulo vai dizer que não são os que são descendência física de Abraão necessariamente, mas aqueles que descendem pela fé. Nós somos essa realização dessa promessa. Convocados para juntos, como comunidade, servirmos a Deus, servindo uns aos outros e manifestando esse serviço lá fora.
Nós somos convidados a uma festa. Nós somos convidados a celebrar. Cada momento de encontrarmos nossos irmãos deveria ser o momento de, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar junto em culto não deveria ser uma ideia do tipo assim, eu vou lá para garantir a minha bênção da semana. Não, eu vou lá para estar com os meus irmãos. Eu vou lá para, usando uma expressão mais antiga, né, comungar, celebrar a vida junto, chorar com aquele que está chorando, me alegrar com aquele que está alegre, poder colocar minhas crises, minhas angústias e as pessoas orarem por mim e eu orar por elas, exercendo o sacerdócio de todos os santos. Olha que coisa linda esse povo. Agora, quando esse povo se torna uma coisa individualista, onde cada um está apenas procurando o seu próprio interesse, que comunhão teremos? Não é uma comum unidade, é apenas um local de passagem. Não, o corpo de Cristo. E aqui, Cristo é tão maravilhoso que ele diz assim, sabe como? João capítulo 13, ele fala sobre isso. Sabe como as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos? Não é pela quantidade de prédios, pessoas, né? Conta bancária, patrimônio, não. Mas é pela maneira como vocês amam uns aos outros. Para que as pessoas olhem e dizem assim, eu não entendo essa turma. Eu não entendo como eles cuidam uns dos outros. Eu não entendo como eles se importam com pessoas que não se importam com eles. Eu não entendo como eles intercedem por pessoas que fazem mal para eles. E aí nós vamos dizer, não somos nós, mas é Cristo em nós. Convocados para servir, convidados para celebrar. Então, quando a gente tem a oportunidade de se reunir em culto, e surge todas aquelas tempestades, né? Principalmente quem tem filho pequeno, parece que tudo que tem para dar errado é no dia de culto. É incrível isso. Porque, claro, que a ideia é impedir que a celebração aconteça. Porque esse momento de adoração, esse momento de celebrar, gente, é o momento em que nós nos unimos àquilo que acontece de forma celestial constantemente diante do Senhor. É o que o livro de Apocalipse vai dizer. Toda a criação adora o Senhor, os anjos adoram o Senhor, nós adoramos o Senhor. Olha que coisa especial, não é só um momento de cantar, porque tem que cantar, porque é assim que a gente faz. Não, a gente está usando aquela capacidade que Deus nos deu de criar música, de pensar, para manifestar glória dele. Olha que coisa especial. Ele nos chama também para que nós entendamos que não mais somos agora condenados. Não estamos mais diante apenas, né, de um juiz que um dia vai proferir a sentença final. Essa é a paz que nós temos. Paulo escrevendo aos Romanos, a paz que nós temos com Deus. Então Deus nos chama para manifestar o seu amor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Essa ideia, até preguei sobre isso semana passada, de que em 1 João, onde ele coloca, amamos porque Ele nos amou primeiro. A ideia de um amor que nós recebemos do alto. Não é esse amor romantizado que às vezes, né, nós temos e vivemos como sociedade, que não é ruim. Né? Tem o amor do pai para o filho, do marido para com a esposa, vice-versa, do amigo para o amigo, das coisas que temos, mas é de um amor onde nós temos a referência no próprio Deus que é amor. Deus é amor. Não o amor é Deus. Mas Deus é amor. Deus é a referência do que é amar. E a referência de amor de Deus é a cruz de Cristo. Que está aqui retratado, né? De forma muito bonita nesse púlpito. Um instrumento de morte e tortura. Tortura e morte. É um lugar de vida manifesto por Deus a nós. Dizendo, ali eu manifestei para vocês o que é o amor. O puro pelo impuro.
aquele que nada fez, no lugar daquele que tudo de mal fez. Então, qualquer forma de amor que não tem no Criador, em Deus, a razão e a causa, é questionável. Amor condicional não é amor, é manipulação. Eu te amo se. Isso não é amor. Isso é manipular. Deus nos ama apesar dos nossos erros, falhas e pecados. Eternamente. Por que ele decidiu amar desse jeito? Pois é, não vamos reclamar, mas deveríamos ficar constrangidos. Porque às vezes a gente deveria entrar numa crise. Não sei se o Rodrigo... Eu nunca recebi alguém em crise assim. Talvez o Rodrigo já tenha recebido. Pastor, estou em crise. Por que Deus me ama? Eu faço tanto, eu continuo pisando na bola e fazendo... Por que ele decidiu se revelar a mim? Por que ele não se revela ao meu vizinho, que moralmente é muito melhor do que eu? Que como marido é muito melhor do que eu? Que como pai é melhor do que eu, que como empregado é melhor do que eu. Por que Deus se revelou a mim? Por quê? Essa crise ninguém tem, porque parece que é obrigação de Deus nos amar. Não é, gente. A palavra de Deus vai dizer que nós nascemos em pecado, nós nascemos corrompidos por causa do pecado. Nós nascemos como inimigos dele. E na sua graça e bondade, ele nos chama e manifesta um amor e nos capacita a compreender o chamado e o amor dele, e tudo isso é obra dele. Porque não há nada em nós que a gente pode usar de uma expressão bem simplista, que sem ele preste. Embora a imagem e semelhança dele, mas sempre com aquela tendência do Éden de desobedecer, de se rebelar, de ir na direção contrária. Nós não desejamos Deus, mas ele vem e deseja a nossa companhia. Então, chamados por Deus Pai, amados por Deus Pai. E olha que extraordinário, guardados pelo Filho, por Jesus Cristo. O que é esse guardados? Olha só, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: Cristo os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Seremos guardados por aquele que nos chamou e nos amou, porque fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não nos chama para uma tentativa tipo assim, vou chamar o Eric, vou amar o Eric, vamos ver se vai valer a pena. Aí o Eric luta e se esforça, mas daqui a pouco o Eric dá umas vaciladas feias, ele diz, não valeu a pena, vou descartar o Eric. Não, ele já sabia toda a desgraceira do Eric. Desculpa usá-lo como exemplo, só para ficar um pouquinho mais clean. E ele disse assim, eu vou amar esse cara. Eu vou fazer dele uma nova criação. E ele vai um dia ser igual à estatura do meu filho. Daí a gente diz, isso não vai acontecer nunca. Aquilo que é impossível a nós é possível a ele. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Não é uma aposta, vamos ver se vai ser. Não, ele se responsabiliza por essa parada. Olha que coisa linda. Depois, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, Paulo diz, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, ele nos selou como sua propriedade. Ele pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha o que Deus fez por nós, igreja. Ele foi lá e disse, isso aqui é propriedade minha, esse aqui é meu, esse aqui está comigo. E assim será, porque eu decidi. Mas Deus, por que o Senhor decidiu? Porque eu sou Deus e eu decido o que eu bem entender. E não devo satisfação para ninguém. Porque essa ideia de que Deus tem que estar dando satisfação para nós, nada mais é do que o efeito do Éden, né? De querer assumir o lugar dele, que não vai dar certo. Então, se a gente só parasse para pensar assim, poxa,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me amou, porque o Senhor guarda a minha vida e porque o Senhor me concede algo que eu posso multiplicar. E aqui eu quero dizer que é onde nós somos enviados, a multiplicar misericórdia, paz e amor. Tanto entre nós, a missão de multiplicar isso, né? Misericórdia, paz e amor, quanto também lá fora. Primeira carta de Pedro vai dizer assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, assim como na misericórdia de Deus você não recebeu a punição que deveria receber, você agora também é misericordioso quando precisa lidar com as outras pessoas. Diante das suas fraquezas, diante das suas limitações, diante das suas fragilidades. E isso é muito difícil para nós. Porque dentro do nosso critério de justiça, né, a gente geralmente se sente mais justo sempre do que o outro. Mas diante da justiça de Deus, que justiça nós temos? Para Isaías, na revelação de Deus, vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundície. É ridícula diante da justiça de Deus. Então, aprender a ser misericordioso como Deus é misericordioso conosco. É um desafio isso. E é algo que a gente tem que aprender com Cristo. É algo que a gente tem que aprender como igreja a viver. Manifestar isso é difícil. E mais difícil ainda, manifestar paz. A ideia da shalom. A ideia de algo completo, não só paz numa ideia de que não tem problema nenhum, não, mas é uma paz que, apesar dos problemas, eu consigo ainda descansar, porque eu tenho paz com Deus, de que comigo e Ele está tudo bem no sentido eterno, mas que agora eu tenho algo a ser feito que Ele espera que eu faça, para que eu cumpra com os propósitos que Ele tem para a minha vida. Ele veio e anunciou paz a vocês, Paulo escrevendo aos Efésios. Aqueles que estavam longe, paz aos que estavam perto, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ele está falando aqui daqueles que conheciam a lei, os judeus, e daqueles que não conheciam a palavra de Deus, os chamados gentios. Ele diz assim, Jesus veio para nos trazer paz. Aquilo que no Antigo Testamento vai chamar de shalom, para nos tornar completos nos nossos relacionamentos. Como isso é desafiador? Claro que isso também depende do desejo do outro, mas olha que tarefa, misericórdia, paz e amor, multiplicados entre vocês para multiplicar com as pessoas, para serem enviados para um mundo que precisa ouvir desse evangelho, que não é só uma proclamação, mas é uma vivência. Olha a tarefa que a igreja tem, que é muito mais do que entreter, que é muito mais do que ficar dizendo o que as pessoas querem ouvir sobre autoajuda, sobre isso, aquilo. Não, é dizer nós temos uma missão junto com a missão de Deus no mundo. E nós temos uma responsabilidade e é nossa. Não é só do pastor, das lideranças, dos missionários, é de cada um que confessa Jesus Cristo como Senhor. Misericórdia, paz e amor. 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Faz um link muito legal com João 3,16. O que diz João 3,16? Que a gente tanto usa no evangelismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém. E agora como é que a gente vive isso? Dando a vida uns pelos outros. Sabe, houve um tempo na história recente, e também mais antigo, obviamente, mas sempre houve nos momentos da história, cristãos que eram presos por serem cristãos. Isso ainda acontece em alguns países, infelizmente, pelo fato de serem cristãos, não porque fazem coisas erradas, né? Pedro vai dizer, se for para ser preso ou perseguido, que seja por causa de Cristo. Não porque você é um mala sem alça, ou faz coisas erradas, né, na sua vida, não é isso.
E o que alguns cristãos faziam? Eles iam lá e diziam assim, olha, eu quero ficar preso no lugar daquela pessoa. Porque eu não tenho filhos, eu não tenho esposa, mas ele tem. E os filhos e a esposa estão passando fome. Ele precisa trabalhar. Eu quero ficar preso no lugar dele. São histórias, né? Agora, claro, a gente não vai ter tempo, mas depois, se você quiser, de onde você tirou essas histórias? Dentro da história da igreja, nós vamos ter muitos momentos com histórias assim. Tanto recente, por exemplo, histórias de pessoas que foram para campo de concentração, no lugar de pessoas que deveriam ter ido, não por serem judeus, mas por ajudarem judeus. Ou no início também da igreja, quando as pessoas, né, era muito comum as cidades terem pandemias, como nós tivemos recentemente, só que muito pior, porque não tinham acesso à saúde e nem às instruções de higiene. E aí então eram colocadas para fora da cidade as pessoas que ficavam doentes. E quem ia lá cuidar daquelas pessoas? Os cristãos. Conta-se a história também de jovens que iam em lugares onde haviam prisão de negros, escravos, e eles então queriam também estarem ali como escravos voluntários para que pudessem anunciar a palavra e o amor de Deus àquelas pessoas. Então, dentro da história da igreja, há inúmeras histórias maravilhosas de doação. Conhecê-las é muito extraordinário, mas a questão é, às vezes não fazemos o mínimo para amar aquele que a gente meio que olha com o nariz, né? Porque entortado assim, a igreja tem dessas coisas, nós somos seres relacionais. Hoje mesmo estava conversando com o pastor Rodrigo e dizendo, olha, na minha concepção, só justifica alguém sair de uma igreja para outra se a palavra de Deus não estiver sendo pregada como é e como deveria ser proclamada como palavra de Deus. Porque questões relacionais, elas são subjetivas. Você tem um problema relacional hoje aqui, amanhã você vai ter acolá. Porque nós somos seres relacionais que às vezes se dão bem, às vezes não se dão. Você já teve aquela pessoa que você encontrou e disse, cara, que gente boa. E de repente deu liga. Mesmo que você descubra que ele é corintiano. Deu liga. Deu liga. Mas não tem aquela pessoa que você olhou e, cara, não fechou. A gente brinca, né? O santo não bateu. Na igreja também tem disso. Mas como é que é viver esse amor? Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Como é viver essa misericórdia? Isso que a gente vai aprendendo cada vez que a gente se reúne. Irmãos, batalhem pela fé, confiada a vocês. Para isso, Deus levanta pessoas para instruir, para ensinar, para orientar. Para isso, Deus levanta pessoas para interceder, para falar, para proclamar. Para isso, Ele chama todos para testemunhar, para celebrar a nova vida em Cristo. Aprendemos com Jesus que, ao nos chamar, Ele nos convoca a também chamarmos. Que, ao nos amar, Ele nos convoca também a amarmos. E que ao nos guardar, Ele nos convoca a guardarmos a fé que nos foi confiada. E ao nos enviar, Ele promete, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E essa é a missão da igreja, seja aqui em Canoinhas, seja em União da Vitória, seja em Florianópolis, seja em Taquaral, seja em Itaiópolis, seja onde for. Chamados a servir, amados para servir, guardados em Cristo para servir e enviados para servir. Porque, afinal de contas, igreja que não serve para ser igreja. Eu sempre uso já faz muito tempo no ministério. E eu uso isso para a minha vida e para a vida da igreja que eu pastorei. Igreja que não serve, que não quer ter um coração de servo, não serve para ser igreja. Para encerrar, eu me recordo agora, me vem à mente, eu só agora fiquei em dúvida quem foi o pregador.
mas eu lembro que foi o pastor Fausto que era o tradutor. Eu não me recordo, era um pregador americano, norte-americano. E o pastor Fausto Vasconcelos, né, sempre era um dos tradutores, disse assim: hoje nós temos entre nós um grande homem de Deus. E aí aquele pregador foi falar e disse: bom, essa é um carinho do pastor Fausto, mas nós não somos grandes diante do Senhor. Ele quis dizer um homem, né, devotado, fiel, firme, tudo ok, mas uma deixa que o pregador pegou para dizer, né, eu gostaria que ele tivesse dito: este é um servo do Deus Altíssimo. Porque nós não fomos chamados para sermos grandes, nós somos chamados para sermos pequenos diante do nosso Senhor. Simples servos. Como diz em Lucas, né? Não me recordo exatamente o capítulo, mas tem um momento que Jesus diz assim: olha, quando vocês fizerem tudo o que é devido a vocês fazerem, vocês não são nada mais do que servos inúteis. Porque quando um servo cumpre o papel dele, ele só está cumprindo o papel de servo. Não é uma questão de utilidade. Você não fez mais que obrigação, então isso é inútil. A utilidade vem naquilo que excede a obrigação. Então que Deus nos dê, né, essa coragem para nós aqui como igreja em Canoinhas, com o desafio, por exemplo, olha que desafio. Já pensou próximo setembro, Rodrigo? Culto de organização da Igreja Batista Central em Canoinhas. De uma igreja composta por pessoas que foram chamadas por Deus, amadas por Deus e que são guardadas pelo Cristo vivo e que foram convocadas a multiplicar entre si e em toda a cidade a misericórdia, a paz e o amor desse Deus maravilhoso. Poder daqui um ano estarmos juntos dizendo obrigado, Senhor, porque nesse 8º ano estamos podendo nos tornar uma igreja. E aí, claro, é uma questão humana, né? Autônoma, autossustentável, autopropagadora. Todas essas questões, mas não só por uma questão de programa denominacional, de dizer estamos avançando pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, na paz de Deus, no ritmo dele, mas acima de tudo, para a glória dele. E que assim seja, desde agora e para sempre. Amém? Pai querido, obrigado por tua fidelidade. Obrigado por nos amar com o amor eterno. Obrigado pela vida dessa comunidade de fé, dessa congregação que aqui foi plantada para manifestar o teu amor, a tua misericórdia, para que pessoas pudessem experimentar a tua paz, que excede todo o entendimento. Continua capacitando, Deus, pastor Rodrigo, a liderança dessa igreja. Continua, Deus, fazendo queimar no coração dos irmãos o desejo de crescerem e multiplicarem para o louvor da tua glória. Continua, Deus, falando ao coração de cada um deles a importância de estarem juntos, a importância de sonharem juntos, a importância de confiarem que aquele pouco que tem pode ser multiplicado de forma extraordinária no teu poder e para o Senhor. Que esse lugar continue sendo um lugar onde a tua palavra seja proclamada com fidelidade, onde todos lutam e batalham pela fé recebida do Senhor, onde pessoas possam encontrar um refúgio, consolo, socorro bem presente na tribulação. Em nome de Jesus.